Isso, entrando ao vivo. Maravilha, mais uma live para iniciar, isso aí. Fico feliz quando aparece ali o Origem entrando ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Origem People and Tech. A pessoa que eu estou para chamar aqui é demais de especial. Eu já vou te chamar aí um segundinho. Então, reiterando, as lives ficam gravadas aqui no canal da Origem People and Tech e tem a missão de unir as pessoas às tecnologias e desenvolver lideranças tecnológicas. Aliás, num momento muito especial da espécie humana, do ser humano. Vou chamar minha convidada e vou apresentá-la para vocês, tá bom? Maravilha, maravilha mesmo. Estou bastante feliz com essa presença aqui no canal. Olá, tudo bem? Olá, tudo e você? Tudo bem, melhor agora. Eu vou te apresentar antes da gente começar esse nosso bate-papo. Pessoal, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos ao canal da Origem People and Tech. É uma felicidade especial demais ter a Daisy hoje aqui comigo. Certamente ela é uma das poucas pessoas que considero como minha mentora e ela sabe disso. Pessoal, a Daisy Berendi, ela é, sem dúvida nenhuma, uma mulher empreendedora. Talvez faltou botar ali no teu mini currículo, né? Mulher empreendedora. Ela é especialista em desenvolvimento humano, é coach e fundadora do ECA Coach. Daisy, seja muito bem-vindo aqui no canal do Origem People and Tech. Fiquei muito feliz com o teu aceite. Liderança em tempos de inovação. Não, E temática. muito feliz assim de poder estar compartilhando, né, contigo, com o teu público, né, a gente poder estar fazendo aí um bate-papo bem descontraído de um tema tão importante, né? Tão importante no nosso cenário. O que eu vou dizer? A liderança sempre existiu, na verdade. Às vezes está na moda, está na capa da revista, está na internet. Você digita no Google liderança e aparece milhões e milhões de informações. Mas liderar em tempos que tem que inovar e as empresas as empresas onde, na verdade, a gente não pode esquecer, o ser humano está dentro das empresas, acaba sendo... Eu tenho tentado mudar um pouquinho, até por influência da Daisy, tá, pessoal? A gente coloca o problema, desafio, né, Daisy? Às vezes fica um pouco mais pesado, mas às vezes é inevitável você usar, né? As empresas vivem o desafio de inovar, de serem competitivas. Só que antes, o ser humano que está ali dentro, né, Daisy? É verdade. E aí a gente passa por esse desafio de olhar para a gente mesmo, enquanto liderança, de promover esse olhar de autoconhecimento na equipe, né? Porque muitas vezes o que emperra essa inovação é justamente os nossos modelos mentais, né? É muito comum a gente entrar numa empresa, num trabalho e ouvir aquela frase assim que é chavão, né? Mas aqui sempre foi assim. Nossa! Como é que nós vamos falar de um sempre foi assim, querendo pensar em inovação? Então, tu já vê assim que precisa trabalhar essa cultura desse lugar, o mindset das pessoas, para que, ok, se sempre foi assim, mas o que mais a gente pode fazer? O que de diferente a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer uma entrega diferente num cenário que não é mais o mesmo? Esse cenário mudou muito, né? Então, é um cenário que nos cobra uma mudança. E aí, esse líder está preparado, que é o desafio, né? De lidar com esse público, com essa cultura, muitas vezes, que exige, que o externo exige inovação, mas que o interno está preso, muitas vezes, num passado, numa história de sucesso, porque se a empresa chegou onde chegou é porque ela fez boas escolhas, né? Mas não necessariamente o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar adiante, né, Júlio? Tu sabe muito bem disso, né? O que eu vou te dizer, sabe? Tu sabes que essa é uma temática que eu sou fascinado, mas a gente tem que ter cuidado, porque o fascínio do ser humano per se acaba colocando, às vezes, uma certa nuvem na nossa frente e a gente vai se aprofundando, vai interagindo, vai crescendo, a gente vai acreditando que entende de liderança.
mas você dá um dos cursos, um dos vários cursos e formações e desenvolvimentos que você dá, é o Líder Coach, né? Conta um pouquinho para a gente, talvez conta um pouco assim, primeiro, antes de tudo, para o pessoal do canal entender quais foram ou quais são as tuas motivações para trabalhar com coaching, para treinar pessoas, estimular pessoas. Tá. Olha, eu vou te dizer assim que a minha trajetória, ela começou por mim, né? Eu como líder, né? Eu me vendo num papel desafiador, assim, nessa época que eu tô falando, faz alguns anos atrás, né? Lá em 97, eu trabalhava num curtume, né? Eu era gerente de um curtume, de uma unidade, e eu era formada técnico em curtimento de couro, fazia faculdade de administração. E assim, ó, eu me dava muito bem com as pessoas, muito mais do que com o couro, né? Na parte técnica não era tão fácil assim. Tá Mas bom, essa é boa. eu transitava muito bem com as pessoas. E isso começou a me chamar a atenção. Mas era um momento muito complicado, assim, que eu estava vivendo de gestão, porque a empresa acabou fechando a unidade, eu acabei saindo da empresa e tal, e fiquei meio perdida ali. Eu não estava numa fase muito boa pessoalmente. E aí eu fui buscar o desenvolvimento, olhar para mim. E eu entendi que eu queria lidar com pessoas. Então eu mudei minha faculdade e fui para recursos humanos. E aí nasceu assim desse olhar para mim, de me conhecer, nasceu esse desejo, né? Ao longo dos anos, então eu tô falando de 97 começou esse caminho, né? Eu fui percebendo assim que, poxa, como foi importante o meu autoconhecimento e meu autodesenvolvimento. E poder apoiar as pessoas a encontrar essas respostas, né, nessa jornada, porque é uma jornada, não é um curso que resolve tudo, que vai ajudar a gente a achar todas as respostas, né? É uma caminhada. Então, eu fui entendendo assim que eu queria fazer mais disso. E eu entendo hoje, né? Hoje, que eu já estou nessa jornada há tanto tempo, eu entendo que isso é uma forma de eu me manter presente no autoconhecimento, sabe? Porque a partir do momento que eu me esforço, que eu vou buscar recursos para ser sempre uma profissional melhor e recursos que me trazem conhecimento da minha área de atuação, eu também estou olhando para mim, eu também estou me desenvolvendo. Então, eu digo assim que eu sou eternamente grata, sabe, por essa escolha que eu fiz, né? Porque além de eu apoiar as outras pessoas, eu estou constantemente fazendo esse movimento comigo mesmo, sabe? E aí, Júlia, assim, é uma coisa que eu acredito, tu me conhece, né? Não tem preço a gente viver bem, sabe? É verdade. É verdade. Eu vou te confessar que eu estou ainda engatinhando nessa tua frase. Eu sou réu, confesso, não tenho receio, mas é verdade. Ai, assim, a gente se sentir bem, sabe? Tu tá fazendo o que tu gosta, né? E às vezes, assim, ó, talvez nem com tanto retorno financeiro quanto gostaria, ou quanto as pessoas acham que a gente tem, sabe? Mas, assim, ó, aquele reconhecimento de saber que tu fez a diferença na vida de alguém e ter, sabe, o retorno financeiro também do que tu faz, né? Eu acho que esse conjunto de coisas é importante, sabe? Quantos líderes que eu já tive a oportunidade de conduzir num processo de coaching ou de estarem comigo num líder coach e, assim, ouvir o feedback deles de quanto eles, a partir daquele momento, eles começaram a ficar mais leves no que eles fazem, leves na condução das pessoas. É uma sensação de liberdade, muitas vezes, de sair daquele mindset, né, daquela percepção de que, como líder, eles têm que ter todas as respostas, que isso a gente carrega da nossa história, né? Um papel desses. Então, assim, ter recursos para trabalhar com as pessoas, para envolver o teu time de trabalho, para construir respostas juntos, sabe? Isso deixa o papel da liderança mais leve, né? Mas é verdade. É. Uhum. Eu acho que deixa eu só ver, tem um pessoal aqui. Ah, Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Ó, elogiando você, assino embaixo, grande profissional, Jéssica. Sem dúvida nenhuma. A Deise, Antônio também, Antônio, seja bem-vindo aí, pessoal, interajam. Que Mas bom. olha só, tem um monte de coisa que eu quero colocar na mesa para a gente bater o papo aqui. Talvez nem a questão do momento que a humanidade viva agora. Eu conversava com meu pai há pouco, né? Porque esse coronavírus atingiu a todos. Mas, enfim,
Hoje em dia, qualquer insight já é plano para trazer o coronavírus e contextualizar ele. Não é a minha intenção, pelo menos aqui no momento, né? Mas, de qualquer modo, nas empresas em si, falando em querer inovar, as lideranças se sentem pressionadas, né? Sim. E como é que tu percebe hoje, né, graças a você, graças a um outro cara que eu sou muito grato, que é o Alexandre Garcia, que foi professor de diversos MBAs, que me trouxe para dentro de MBAs de negócios, que eu já trabalhei em disciplina de liderança. Às vezes eu digo para os gestores, gente, liderança não tem nada a ver com posição. Alguns ficam até chateados, outros já têm um mindset um pouco diferenciado. Como é que você percebe? Porque, de qualquer modo, se você está numa posição, digamos, funcional de gestor, você tem que, às vezes, dar conta ali do time, eles esperam, têm expectativas, né? Como é que o coach em si, não sei se essa, não sei se eu vou perguntar certo, mas como o coach em si pode ajudar o líder a atuar de uma maneira melhor com o seu time, com as pessoas que rodeiam ele? Olha, eu vou te dizer assim, No contexto do século XXI, que é um contexto sim, mega desafiador. mega desafiador, né? É porque assim, né? A gente está vivendo essa era da tecnologia, né? Que ela acelerou tudo, né, Júlia? Ela trouxe uma aceleração violenta aí para as coisas. Eu estava mesmo preparando um material hoje de tarde e, assim, olhando as empresas que nasceram depois da crise de 2008 ali. Empresas como o Uber nasceram depois de 2007, 2008. O próprio WhatsApp veio depois disso, o Zoom veio depois disso, o Airbnb veio depois disso, o Nubank, uma empresa brasileira, né? É mais recente ainda, né? Agora, acho que 2 anos atrás, no máximo, assim, é bem recente, né? Então, assim, tudo empresas que estão trabalhando com inovação, mas o que elas estão fazendo? Elas estão resolvendo o problema dos clientes. Elas estão com esse foco de resolver os problemas, né? E aí, o que um líder precisa ter num lugar desses? Aonde eu preciso ter essa cultura de resolver o problema, né? Essa cultura de estar ali olhando o meu cliente, resolvendo o problema de uma forma rápida, ágil, né? O líder, ele precisa, e daí entra nas competências que são do coaching, né? Ele precisa ter uma grande habilidade de escuta dessa equipe que está trabalhando. Ele precisa trazendo essa equipe para um foco em comum, para trabalharem em conjunto em função da missão dessa empresa, dessa que está nascendo aí, né? Desse propósito que essa empresa está se propondo a fazer. E para fazer isso, ele precisa estar presente, ele precisa ter uma escuta, que são grandes habilidades de um coach, né? Ele precisa usar um estilo de comunicação que envolva esses colaboradores, né, com foco na solução das demandas que vão surgindo, porque todo negócio, novo ou não, tem imensos desafios, né? Então, ele precisa ter essas habilidades que são habilidades do coach. Sem contar as outras competências, né? Mas, assim, essas que são, que vêm, né, dessa abordagem coaching que a gente poderia trazer para esse cenário de inovação, né? Eu estudo bastante, dedico muito tempo de teoria para levar para o ambiente acadêmico e correlacionar como é que é a minha entrada nos MBAs de negócio hoje que eu dou aula. É trazer os problemas, desafios dos alunos, dos gestores que vêm buscar ali, ou alunos que às vezes não sequer têm uma posição naquele momento, mas estão buscando se especializar, melhorar seu currículo para buscar algo melhor ali na frente, né? Mas eu falo para eles, olha, gente, se vocês estudarem Dale Carnegie, há mais de 100 anos atrás, ele já falava de liderança colaborativa. Aí eu pego a capa da revista RH, Você RH, se eu não me engano, e fala de uma nova liderança. Mas quando eu comparo o Dale de um século atrás com a nova liderança, para mim é a mesma coisa, porque ele já falava há um século atrás de liderança colaborativa, que o líder precisa colaborar. Então, eu vejo muito engraçado na mídia massal. O líder tem que ser mais colaborativo, mas eu acho que o líder sempre precisou ser mais colaborativo. Como é que tu percebe isso? O que eu vejo, assim, a Júlia, eu acho que mudou talvez, assim, o líder sempre teve que ser colaborativo. O que eu vejo de diferença nesses 100 anos, né? Eu vejo de diferença um pouquinho o método,
né? O método que se fazia 100 anos atrás para hoje, a gente tem outras formas de fazer. Eu acho que a gente avançou, né? A gente precisa, assim, ser muito grato a essas pessoas que vieram antes, que elas foram construindo o que a gente chegou, aonde a gente chegou hoje, sabe? Então, eu acho que houve uma grande evolução nesse método de ser colaborativo, no como fazer, até porque antigamente ser colaborativo era de uma forma diferente, porque as pessoas não tinham acesso a tanta informação e conhecimento como se tem hoje. Então, ser um líder 100 anos atrás era um líder que precisava ter outros recursos, né? Ele estava, de uma certa forma, mais sozinho, em termos de um conhecimento, porque as pessoas que estavam com ele talvez não tinham acesso a tanto conhecimento. Hoje a gente tem. Hoje, o meu filho sabe mais coisas do que eu. Ele tem 9 anos em algumas áreas. Tem coisas que ele sabe mais do que eu não domino e ele domina, entende? Então, só que ele daqui a pouquinho ele vai estar no mercado de trabalho e ele vai querer ser ouvido no que ele sabe. Então, eu sou muito grata a essas pessoas que vieram antes, que já tinham esses conceitos, que trabalhavam nesses conceitos e que eles foram sendo foram mudando ao longo do tempo, né? Porque mudou o contexto. Então, eu vejo assim que mudou um pouco o como fazer. E outra coisa que eu acho é que muitas vezes a gente ficou um pouco parado naquele mindset, sabe? Que era uma época mais, né, fordista, assim, que era um estilo de liderança diferente, né? Era um jeito de pensar mais linear. Eu faço isso que eu vou ter esse resultado e daí depois daqui eu vou para lá. E hoje não, né? Esse mundo conectado, tu não sabe exatamente o resultado do que tu vai fazer aqui. Ele tem um resultado que tu nem tem como mensurar muitas vezes, né? A live que a gente tá fazendo, a gente não tem como saber quem vai assistir, quantas pessoas, quem exatamente vai assistir, se disso alguém vai entrar em contato com nós, né? Antes não, antes a gente estava mais num ambiente mais controlado. A comunicação era mais controlada, era aquelas emissoras de televisão que levavam aquela informação e ponto final. Né? Elas escolhiam a informação que a gente ia ter. Hoje a informação está aí disponível. Quem escolhe somos nós, consumidores. Então, o que eu vejo de diferença daquela época para cá é essa mudança de método, né? Que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas o conceito de ser colaborativo, perfeito, né? Perfeito, né? Tem uma coisa que também eu toco nos cursos e em oportunidades de levar um pouco da experiência que eu tenho e visão, porque na verdade às vezes tem uma coisa que eu tenho começado a discutir, né? Às vezes a gente acha que a experiência é só nossa per se e nós a conquistamos. Mas eu não posso esquecer, por exemplo, aqui, né, pessoal, que eu fiz um curso de coaching, informação coaching com a Daisy. Então, todas as influências positivas, né, e com a Tamara lá na época, né, começaram a ser adquiridas para o Júlio através da Daisy e da Tamara. Então, o ser humano tem uma coisa muito engraçada, eu queria que você comentasse um pouquinho. Porque eu faço isso, eu sou aquilo, eu domino isso, mas não há como você ser per se sem existir uma coisa antes, né? Não havia como eu saber de coaching se eu não tivesse. Poderia ter sido com outra pessoa, com outros mentores, né? Claro. Mas foi com você e com a Tamara. Aliás, com o maior prazer do universo. Qual é a tua opinião no contexto das empresas em relação a isso? Olha, eu vejo assim, ó, por isso que eu falei até sobre, né, o teu comentário ali, o que veio antes. Eu sou, o meu perfil de pessoa, o que eu acredito é que a gente tem que valorizar muito tudo que nos trouxe até aqui. O que nós consideramos bom e o que nós consideramos ruim também, né? Porque tudo o que vem da minha história, bom ou ruim, é o que me trouxe até aqui. Erros e acertos é o que me trouxe até aqui. Então, eu acredito muito nisso, Júlio, de valorizar muito as pessoas que passaram antes de mim. Se eu estou assumindo, né, uma disciplina, num MBA, de valorizar quem passou antes de mim, de reconhecer quem valorizou antes de mim, passou antes de mim, mesmo que talvez a gente tenha alguns pontos de divergência em conceitos. Isso é natural do ser humano. Eu não preciso concordar com tudo, mas ainda assim eu preciso valorizar tudo e todos que passaram antes de mim, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, e para minha vida isso é muito verdadeiro, sabe? Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer, de reconhecer os líderes que a gente teve, né? Às vezes a gente teve experiências negativas de liderança, mas elas serviram para a gente ver o que não deve fazer, então.
né? Então, elas tiveram um papel importante também na minha constituição. Né? De repente, eu fiz boas escolhas de cursos de formação, de repente, eu fiz escolhas talvez que eu ache que não agregaram tanto assim, mas o que eu filtrei dali que foi bom para mim, ou de um livro, tudo. Mas tudo isso me constitui. Né? Tudo isso fez com que eu chegasse aqui da forma como eu sou hoje. Então, valorizar, eu valorizo muito, sabe? Eu valorizo muito essa história, essa construção e as pessoas, né, que me trouxeram até aqui, né? Uma outra coisa interessante, eu vou deixar para daqui a pouquinho, mas agora eu quero fazer esse gancho, que é a questão da cultura das empresas, porque para inovar, né, eu estou fazendo um curso agora de ciência de dados, estou fazendo dois em paralelo. Tem um que eu dei uma cansada, eu parei. É muito número, né? Enfim, o que está por trás da ciência de dados, apesar de eu gostar de número. E tem um que eu estou fazendo agora com um oficial da Marinha e com um professor da USP, aliás, maravilhoso, entendendo método e tal, mas enfim, maravilhoso do meu ponto de vista, né? E nós temos discutido uma série de coisas interessantes sobre a cultura das empresas para a ciência de dados, como as empresas estão preparadas para isso. Só que antes disso tem a cultura da empresa per se, né? Então eu vejo isso como um desafio, e a cultura são as pessoas em si, né? Porque tem culturas onde as pessoas estão que se adaptam mais rápido a essas mudanças que estão ofertadas na prateleira das mudanças, né? E tem empresas que não, então são pessoas mais tradicionais, que vêm de regiões mais tradicionais, educações mais talvez ortodoxas, né? Qual é a tua opinião nesse sentido? Porque inovação está diretamente relacionado a isso, né? Uhum. Pelo menos sob a minha ótica, sobre a cultura das empresas. Uhum. Eu te diria assim, ó, eu iria destacar dois pontos nisso que tu tá falando. Um é que a cultura, ela vem sim das pessoas e ela vem muito dos fundadores, né? Então, assim, Boa. transformar a cultura de uma empresa é algo bem desafiador, assim, realmente é muito desafiador. É possível, mas exige, assim, um querer, né? Porque muitas vezes transformar a cultura de uma empresa também passa por trabalhar esse jeito de ser da liderança do dono, né? Da empresa, do fundador. Claro, tô falando em empresas que, mesmo às vezes empresas que ele já não está mais presente, mas aquele jeito ele vai perpetuando, né? Aquela cultura vai perpetuando ao longo do tempo. Então, com certeza, Júlio, trabalhar a cultura de empresa passa pelas pessoas, passa por todas as pessoas, as lideranças especialmente, né? E aí eu vejo uma outra coisa interessante que daí sim eu vejo que aconteceu na pandemia, sabe? Que é assim, ó, essa obrigatoriedade que a gente teve de se adaptar muito rápido, É né? verdade. Então eu Muito penso, empurrado. assim, ó, eu não tenho prova disso, tá? Mas eu penso, né, neurologicamente falando, do conhecimento que eu tenho de neurociência, né, assim, a gente aprendeu por necessidade, a gente criou um novo caminho neural sobre se adaptar à mudança. Muitos de nós que precisaram fazer isso obrigatoriamente. Para coisas que nós resistíamos, a gente precisou se adaptar. E isso fez com que a gente criasse um novo caminho neural. Ele está ali. Agora vai de cada um de nós mantê-lo, sabe? Treinar isso, né? Essa adaptabilidade. Poxa, mas olha só, eu já experimentei isso. Será que vale a pena eu resistir tanto assim a algo novo? Porque eu experimentei isso naquela época e deu certo, né? Então, eu já aprendi um caminho neural de experimentar algo novo. Eu acho que isso pode dar um start, entendeu? Para outras mudanças. Eu acho que os líderes mesmo podem aproveitar esse gancho, sabe? De trazer esse lado positivo da pandemia, né? Quantas pessoas a gente viu se reinventar, né? Em função desse momento. Então, é um aprendizado para o ser humano. É um aprendizado para muitas pessoas, sabe? Então, é isso que eu acredito, assim. Eu acredito que a gente está aprendendo, Júlio, né? Tem gente que vai um pouquinho mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais, mas a gente está aprendendo. Tu sabes que agora me veio um insight. Aliás, olha, pessoal, a coisa de eu falar insight vem dessa pessoa que me influenciou aqui no curso. Elas falavam muito insight. Pô, que legal insight, insight. Me veio um insight, então, agora que é o seguinte: muitas empresas, a gente sempre esquece, vou reforçar isso aqui no canal. As empresas são as pessoas, né, gente? Não tem jeito de você
colocar um protocolo de inteligência artificial numa empresa se as pessoas ali não estão preparadas para, seja do modo como for. Só que tem uma coisa que é um pouco triste, né? Tem empresas que elas não vão conseguir inovar, elas vão ficar para trás ou vão falir, enfim, faz parte do contexto isso, né? Só que aí entra o ponto, acho, da nossa discussão, liderança em tempos de inovação, porque parece que todo mundo precisa inovar. Sim, se não inova, se não acompanha as mudanças do mercado, talvez a sua empresa vai ficar fora. Só que existe uma pressão sobre a nossa felicidade, o nosso estado de espírito, que eu acho muito grande, Daisy. Eu só queria dar uma espiada aqui. Eu acho que a Sérgio, Cristina aqui. deu um oi aqui. Oi, Uhum. Cristina, seja bem-vinda. Sérgio, queridos. Admiração por você. Cristina, eu também digo a mesma coisa, tenho admiração pela Daisy grande, a Daisy sabe disso. E aí sejam bem-vindos, pessoal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a tua concepção disso, porque sim, tem empresas que não vão conseguir inovar, porque tem pessoas XY ali. Outras vão chegar mais rápido na inovação. Só que existe uma pressão gigante no ser humano em si para inovar, ser melhor amanhã. Daí amanhã passou, daí vem o depois de amanhã, você tem que inovar de novo e daqui a pouco a gente não aguenta, né? A liderança, às vezes, ela se sente, ela precisa respirar um pouco, né? Eu entendo assim, ó, Júlio, que a gente tem que trabalhar bastante o que é esse conceito da inovação, sabe? O que é inovação realmente para cada empresa? O que significa inovar? Acho que tem empresas realmente que se não inovar, quebra, porque o negócio some. Olha o que eu digo, tá? Eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu trabalhava no Telex. Alguns que vão assistir sabem o que é Telex. Eu não sei se tu sabe o que é Telex, mas eu trabalhei no Telex, tá? Era uma máquina, sabe o que é Telex? Agora eu conto minha idade, tu conta tudo. Não, mas a gente tem a mesma idade. A gente tem a mesma idade. Não, olha Nós só. temos a mesma idade. Olha que eu sou até mais velho que você, eu acho. Será? Olha só, o Telex, ele veio antes do fax, né? Veio antes do fax. Era uma forma de a gente se comunicar. A gente precisava digitar, uma máquina enorme, a gente precisava digitar ali, né? Saiu uma fitinha com tipo um código de barra, sei lá como é que é. E aí a gente colocava, ligava para outro lugar, colocava e saía a mensagem lá do outro lugar. Bem, né? Demorado, dependia de linha telefônica e tal. Depois a evolução disso foi o fax. Hoje nem fax quase praticamente não se usa mais, não ouço falar em fax, né? Aí veio o e-mail e agora já tá muita coisa em mensagem pelo WhatsApp, né? Hoje o que eu precisava veio pelo WhatsApp. Então, assim, o que é inovar? Eu brinco assim, ó, se eu fosse especialista em Telex hoje, não tinha mais lugar para mim no mercado. Eu comecei ali, mas não teria mais lugar para mim no mercado. Então, eu preciso estar atenta ao movimento do mercado para a minha área de atuação. E eu estar atento ao que significa inovar na minha área de atuação. Né? Então, eu enxergo muito a inovação nesse aspecto. Né? E muito linkada hoje às necessidades, né? Atender a necessidade de alguém, como foi os exemplos que eu te dei, né? O próprio Airbnb. Quando é que a gente ia imaginar que ia ter um aplicativo que pudesse organizar lugares para a gente ficar? Né? A gente, quando pensava em viajar, a gente pensava num hotel, né? Eu vou procurar um hotel. Depois veio a internet que nos ajudou a procurar na internet. Antes eram as listas telefônicas, né? Que a gente procurava. Então, assim, tu tem que pensar como eu vou ajudar o meu público, de que forma, e aí tu vai criando inovação, né? Sentindo as necessidades. E aí a gente vai estar pensando em inovação. Então, eu enxergo assim que essa pressão, se a gente suavizar a pressão e a gente trabalhar mais com essa percepção do olhar ao futuro, de olhar as necessidades, a gente consegue transitar por esse mar da inovação um pouco mais tranquilo, né? Sem dúvida. Tu me permites aqui, né? Aliás, a minha convidada é que tem que permitir, tá? Claro, imagina, estamos aqui trocando ideias. Eu escrevi um e-book sobre 13 formas de liderar, sobre a minha ótica, a minha experiência de vida, sendo que a última, eu vou contar o pulo do gato aqui, chama spoiler hoje em dia, né?
a última forma, a 13ª, na verdade, eu passo a bola para a pessoa. Então, ela lê o e-book, né? São capítulos curtíssimos. Chega na 13ª forma, eu desafio a pessoa. Só que eu tive uma dica de uma especialista em LinkedIn. Ela, pô, Júlio, vai publicar no LinkedIn tudo isso. Legal, funcionou bem legal. E tem um capítulo que fala de liderança compartilhada. Tem um capítulo que fala de que o líder precisa também perceber que, como falaste antes, não precisa saber tudo, dominar tudo, isso não existe. E que ele compartilhe também a sua liderança hoje em dia, especialmente hoje em dia, né? Mas de fato mesmo, né? Aí no capítulo eu discorro um pouquinho, que às vezes torna até numa posição de... Tem um termo correto para isso, mas eu vou usar uma certa fragilidade, sente talvez um pouco frágil. Mas, gente, é isso mesmo, somos humanos, não somos máquinas, né? Se você compartilha a sua liderança com um colega de trabalho, um colaborador, como se fala hoje, ou até com o teu sócio, né? Uma relação societária, fica um pouco mais leve do que você querer assumir tudo aquilo e amanhã eu tenho que ter todas as respostas para a minha empresa, senão não vai dar certo, né? Qual é a tua ideia nesse sentido? É claro, é que isso é muito pesado, né? E que nem o que o Sérgio estava falando ali, né? Os jovens hoje, eles querem trabalhar com... Eles querem saber dos benefícios, dos resultados, do que eles vão ganhar. Eles já não querem mais os como, eles querem os porquê, né? Querem saber ali o que ele ganha com aquilo, né? E só que assim, ó, nós aprendemos isso também, entendeu? Antigamente, né? No passado, a gente não tinha essa ideia, né? Como hoje... As coisas estão tão rápidas, tão ágeis, a gente consegue tanta coisa ali na tela do celular, né? Quando é que a gente ia imaginar que um computador é um celular? O celular, ele é um computador hoje em dia pra gente, né? Então, quando é que a gente ia imaginar que isso ia chegar aqui, né? Quando, né? Se eu fico me remetendo ao meu passado, né? Meu primeiro trabalho em computador era uma máquina imensa, assim, eu morria de medo de teclar qualquer coisa que eu ia perder uma informação. Acho que meu filho tem medo de perder alguma informação, de teclar alguma coisa, de explorar aquilo. Então, só que assim, ó, essa mudança foi acontecendo ao longo do tempo, né? E a gente precisa acompanhar isso, né? Então, eu vejo que o nosso desafio, assim, nesse papel de liderança, né? Hoje, nesse papel de estar à frente dos grupos que são... Como é que eu vou dizer, Júlia? Eu acho que hoje os grupos de trabalho, eles são muito mistos, né? A gente tem pessoas que têm os mindset, assim, que vêm dessas gerações passadas e tem esses jovens, como o Sérgio falou, né? Que já vêm com outra percepção das coisas. Então, o líder à frente dessas equipes, ele precisa estar muito aberto, ele não precisa saber tudo sozinho. Seja um líder jovem, ou seja, um líder mais experiente. Não importa. Qualquer um dos dois, qualquer líder que estiver à frente de uma equipe, ele vai ter, na maior parte das vezes, grupos mistos, né? E aí ele vai precisar saber fazer essa escuta dos diversos grupos, porque o público dele pode estar nesses diversos grupos. Então, eu preciso ouvir todo mundo. Eu não posso ficar preso na ideia de uma pessoa ou de um público especificamente, né? Eu preciso estar ouvindo as demandas, porque daí podem surgir inovações, daí podem surgir novas ideias, novas necessidades, né? O Sérgio acho que colocou mais uma ideia para a gente, um insight. Os jovens não querem mais bicicletas, carros e outros gadgets. Eles usam aplicativos e utilizam a bicicleta da empresa de aluguel e o Uber, entre outras coisas. Sim, mas aí, né, Sérgio, eu gosto de botar pimenta positiva, digamos assim. O ponto é que hoje você pode ter uma pessoa de 70 anos numa empresa e uma de 20. Veja bem, são 5 décadas de diferença, né? Então, como as lideranças lidam. E outra coisa, às vezes você tem, de 20 talvez não, vamos subir um pouquinho a régua, 25 a 30, que pode ser um gestor já brilhante, ele tem que gerir o de 70, né? E aí o de 70 vem de uma cultura, que de 70, imagina, você nasceu em 1950, metade do século passado, o de 25, 30 nasceu já no final desse século anterior, é uma diferença muito grande, né? Então temos, trazendo essa ideia do misto dentro das empresas, né? Mas eu gosto da chamada para o ser humano em si.
A origem People Tech, ela tem um desafio de desenvolver liderança tecnológica. Sim, como nós falamos, o mercado quer pessoas, cientistas de dados, só que os cientistas de dados precisam aprender a se comunicar bem e vice-versa, o gestor também. Tá? Hoje as empresas, às vezes, elas nem sabem, elas querem inteligência artificial. Ontem eu falava no curso, aliás, o nosso professor, que é um oficial da Marinha do Brasil, aliás, o maior orgulho de fazer um curso com um oficial da Marinha, muito legal. Às vezes a gente tem uma ideia que o militar e tal, não. O Muito cara rígido, não é? Não, é um cara que tem uma visão fantástica. Talvez seja, enfim. Mas ele disse, não, nós precisamos dar sentido às coisas. Perfeito. Não adianta eu chegar amanhã lá na empresa e dizer, ó, fulano, numa cooperativa tradicional, por exemplo, muito tradicional, que o seu fundador não admite sequer, às vezes, smartphones no trabalho. Né? As pessoas têm que usar o smartphone lá, a rede social nem pensar. Isso existe. Estou falando aqui que a gente sabe que existe. Mas precisa estreitar essas diferentes gerações. E aí moram, vou usar, aí moram desafios, né? Desafios onde o gestor é jovem, que tem que gerir, ou o contrário, né? O dono lá tem 70 anos e tem que gerir um de 20, né? Eu vou pegar o gancho ali da Cris com a tua pergunta, né? Que os jovens de hoje, eles têm uma autoconfiança muito grande, né? Porque essa autoconfiança vem sendo construída com o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais autoconfiante a gente fica. Como a informação está assim, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a muita coisa gratuita hoje em dia, né? Então, isso o que vai acontecendo? Vai fazendo com que as pessoas se sintam mais autoconfiantes. E aí, como é que, de repente, uma pessoa, né, de uma geração, né, desse exemplo que tu pegou, ou uma pessoa de uma outra geração, uma geração X, né, ou o baby boomer mesmo, vai liderar alguém da geração Y ou vice-versa. Seja quem for, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, assim, as competências que a gente precisa ter nesse cenário que a gente está vivendo, sabe? Algumas competências importantes, não importa quem é o líder, se é o jovem ou se é a pessoa de mais idade. Ela precisa ter uma grande habilidade de resolver problemas complexos. Gente, imagina quem estava num cargo de liderança quando entrou a pandemia. Tem problema mais complexo do que esse? Não importa se é jovem ou se não é, sabe? Quem já viveu isso antes? Dessas gerações aqui, nós não vivemos isso antes, né? Então, assim, tem que ter essa habilidade de resolver problemas complexos. E isso já veio lá no Fórum Mundial como a primeira competência de gestão para esse cenário que a gente está vendo. Ninguém sabia que ia ter pandemia quando isso foi posto como primeira competência. Mas os cenários já eram complexos. Ninguém imaginava esse grau de complexidade, né? Mas eles já eram complexos. Então, assim, outra competência que eu me lembro, assim, é pensamento crítico, inteligência emocional. Não vou me lembrar elas na ordem, assim, né? Mas negociação, liderança, São 10 de grupos, pessoas, né? São 10 grupos de habilidades, né? Sim, criatividade, sim. Tá lá. Criatividade, isso aí, né? Então, é muito importante, assim, perceber que todas essas competências são comportamentais, quer dizer, estão linkadas a pessoas, não tem competência técnica ali naquelas 10. São todas elas comportamentais. Porque é aquilo que tu falaste, né, Júlio? Empresa é feita de pessoas, né? E hoje, assim, num cenário misto, né? Com demandas complexas de serem resolvidas, né? Com essa cobrança por inovação, né? Que a gente precisa entender, então, de acordo com cada lugar, cada empresa, o que significa inovação para nós. Não tem uma resposta padrão. Eu sei que às vezes a gente vai, né, numa live ou, enfim, vai buscar respostas, né, prontas. Mas hoje em dia, assim, não tem respostas prontas. Exige cada vez mais da gente um pensar, né? A gente precisa pensar. A gente precisa estar muito conectado com o outro e resolver juntos. A gente não precisa ter respostas sozinhos, né? O Sérgio colocou ali que precisamos ler Bauman. Eu adoro ler, enfim, sou um viciado em ler. Essa é uma das obras, Sérgio, que eu não li. Acho que o título é Modernidade Líquida, alguma coisa assim, né, Sérgio? Acho que é isso, né, Daisy? Né? Relacionamentos líquidos. Eu não me lembro o título, mas eu lembro do... É um autor famoso. Ele disse que leu para entender os jovens de hoje, né? Mas eu vou dizer uma coisa, o contrário é verdadeiro, né?
Mas é o seguinte, em a lógica comportamental, é os mais experientes irem mentorando os não experientes. E a lógica biológica é os mais velhos de faixa etária, nem vou falar de experiência aqui, que experiência é outra coisa, eles irem ensinando os que vão chegando, que são mais jovens, né? Mas como faz ao contrário, muitas vezes tem que fazer o contrário. O É, mais por jovem isso que tem eu... que ensinar, É, estimular, motivar. O mais velho, ó, cara, tem que mudar. E tá lá o Júlio com quase 50, ele, mas eu tô com medo, eu não quero mudar. Que nem você falou no começo, eu sempre fiz assim, funcionou. Mas os tempos são outros, né? é. Eu hoje eu não enxergo assim, que eu não enxergo essa... Ele Isso que eu falou, acho que é chamo amor de líquido. amor Ele líquido, falou, isso, amor líquido. Tá, obrigado, relacionamento, amor Sandra, líquido. obrigado. Duas coisas assim que eu quero compartilhar. Eu não enxergo mais essa linearidade, sabe? Como era antigamente, né? Os mais velhos subentendiam-se os mais experientes ensinando os outros. Eu acho que hoje não tem isso. É conectado, entendeu? Não interessa, né? Tem gente que tem mais. É o que eu tô dizendo. Daqui a pouco meu filho, eu vou querer ser uma youtuber. Eu vou pegar aula com meu filho, entendeu? Porque ele tem mais experiência nisso do que eu. Tá? Então, assim, não interessa mais, não tem mais a ver com isso. Saiu desse conceito linear. A gente está falando de experiências de pessoas, e aí não tem mais a ver com idade ou tempo de trabalho, né? E outra coisa que eu achei muito legal, falando dessa questão do líquido, né? Eu assisti uma palestra esses dias que falava de empresas líquidas, né? Que vinha desse conceito né? Do Bauerman ali, do líquido, né? Dos relacionamentos, do amor líquido, né? Empresas líquidas, esse cara que eu assisti foi num evento. Eu nem sei dizer quem que trouxe isso, mas eu achei tão legal, sabe? Porque ele disse assim, empresa líquida, e ele até trouxe uma foto assim de um copo de água, né? É a empresa que se molda, que tem fluidez, que tem flexibilidade, porque num cenário complexo a empresa precisa ser fluida, sabe? Precisa fluir com as necessidades. Eu adorei essa ideia, sabe? Porque eu acho que eu enxergo muito isso, assim, que hoje a gente precisa ter essa fluidez. A gente precisa ter essa flexibilidade. Antes eu tô falando de mim agora, né? Antes eu enxergava isso muito em mim, em eu ser uma pessoa mais flexível, né? E hoje eu enxergo que isso é mais amplo. As empresas precisam ter esse olhar mais flexível, ser menos rígidas em regras. Claro que a gente sabe que regra é importante, eu não estou falando que não, né? Mas assim, realmente fluir, sabe? Para redirecionar caminhos. Tanto que antigamente a gente fazia planejamento estratégico para 10 anos. Hoje as empresas têm feito para 5 é bastante. 2 anos, 3 Tenho anos. falado em 2 anos, 1 a 2 anos de PE no Uhum. máximo. A Cristina falou uma coisa ali interessante. Que bom, eu fico muito feliz quando vocês interagem, pessoal. Muito obrigado mesmo de coração. Tá? Que ela trabalha numa empresa inovadora. Né? Os colaboradores sempre sejam motivados. Então, provavelmente, nessa empresa, né, Cristina, as lideranças, elas ficam motivando as pessoas. Só que tem uma coisa interessante. Às vezes, ali, por ABCD razões, está um time que está aberto para melhorar. A liderança começa, na minha concepção, por autoliderança, né? Por eu buscar, por eu melhorar cada vez mais. E depois eu querer liderar alguém. Né? Como é que eu posso querer motivar a Daisy que ela seja uma excelente colaboradora, uma excelente coach, se eu sou um péssimo coach? Né? Aí eu vou... Não, é meio complicado isso, né? Eu diria assim, um pouco o que eu conheço, né, do que a Cris me fala da empresa, assim, onde ela trabalha, né, e ela já me falou, assim, que é uma empresa que investe bastante em desenvolvimento, no sentido, assim, de criar recursos para que as pessoas estejam ampliando o seu mindset, sabe? Então, eu vejo, assim, que o grande diferencial para a empresa ser inovadora é trabalhar no mindset das pessoas. Tu tem que criar recursos para estímulos, para as pessoas pensarem, criarem, tem que ter um ambiente seguro para que isso aconteça, né? Claro que assim, ó, Júlia, uma coisa que eu vejo, que como eu já estou na área assim de desenvolvimento há mais de 16 anos, né?
Eu vejo que antigamente, assim, as empresas, elas tinham uma cultura, muitas empresas tinham uma cultura de investir mais no desenvolvimento do seu colaborador. Hoje, as pessoas também estão se responsabilizando pelos seus processos, e isso eu acho super importante, sabe? Aquelas pessoas que ainda estão paradas daquele jeito assim, a empresa tem que pagar o curso para mim, essas já estão ficando para trás, entendeu? Porque as empresas, elas muitas vezes estão investindo em outras coisas, né, para a inovação. E às vezes nós precisamos aprender a gerenciar a nossa carreira e nós ir em busca, né, do que é importante para se desenvolver. Então, eu enxergo que isso também é uma mudança de mercado. Tem muitas empresas que elas estimulam o colaborador, mas ele também começa a se dar conta, até porque tem mais informação. Também por isso, entendeu? Sem Porque a dúvida. informação está mais disponível. Então, cria mais necessidade, né? Nós estamos aqui falando, fazendo uma live, de repente o pessoal está escutando e está pensando assim, poxa, isso faz sentido para mim, de repente eu vou chamar a Deise, vou conversar com ela, faz sentido para mim, vou chamar o Júlio. Antes não tinha isso, antes o canal mais formal de chegar naquelas pessoas era através da empresa. A empresa pesquisava, contratava alguém e levava, né? Hoje, eu vejo assim que tem vários movimentos que deixam a gente com mais acesso, então com mais desejo, muitas vezes, de fazer coisas novas, né? De inovar também no nosso conhecimento, né? Que a inovação passa por tudo isso. Inovar também no nosso conhecimento. Eu acho que falar de inovação também é assim, tu me pediu essa questão da pressão, né? Também tem a ver assim, ó, eu sou da área de RH, né? Eu gosto de ler coisas sobre pessoas e tal, mas de repente, para mim, também é legal eu pegar e ler um livro sei lá, um livro policial, entendeu? Ler algo bem diferente, assim, algo que está fora do meu escopo, Para né? mexer um outro lado aqui, né? Isso. Ou assim, ó, em vez de eu ir fazer mais um curso de gestão de pessoas, eu de repente ir fazer um curso de marketing. Não é algo que me agrada tanto, mas com certeza vai me estimular novas conexões e isso vai me deixar mais inovadora do que eu já faço, sabe? Então, eu acho que tudo isso é inovação, sabe? É inovar no jeito de fazer, é inovar no que eu leio, é inovar no que eu assisto, é inovar, é buscar coisas novas, não ficar preso a um único conceito, a uma única forma de fazer, a se experimentar em coisas novas. Isso vai ampliando o nosso leque de possibilidades para inovação, né? Conhecer coisas novas. O Sérgio trouxe uma coisa aqui muito legal, que as empresas rígidas, ou seja, as que não inovarem, né, Sérgio, assim eu entendo, vão ficar para trás, vão desintegrar. É a verdade. Mas eu gostaria de ter, eu não sei se existe, uma estatística, um dado, né, agora eu tenho caminhado um pouquinho nessa parte aí, para entender um pouquinho da base da inteligência artificial, por necessidade do mercado mesmo, e para a origem levar isso para as pessoas. Né? Uma estatística que dissesse realmente, nem estou falando de mundo, no Brasil, quantos CNPJs realmente são inovadores. Que vejam bem, a maioria esmagadora das empresas brasileiras, elas são pequenas e que geram poucos empregos, que se não em torno de 70, talvez a 80, um pouquinho mais por cento das empresas são pequenas. Ou seja, as geradoras de emprego que fazem a máquina girar no Brasil, elas são pequenininhas. As maiores, né, sim, geram empregos, mas não são as que fazem as engrenagens girar. Então, eu gostaria de ter essa estatística. Se alguém sabe, manda aí para a gente, por favor, porque inovação é uma coisa que está na moda. Vamos inovar, agora tem as startups, esse movimento fantástico das startups tal, e as pessoas não fazem ideia que a maioria das startups elas já morrem na primeira curva ali, porque uma coisa é o bonitinho de startup, o evento de startup, que eu já participei tanto como uma pessoa que botou a mão na massa, quanto investidor em evento e tal. Então, só que quando você vai para o dia a dia, quando você se torna o Júlio, de fato, você vê que tem muitos desafios, imensos desafios. E essa estatística, eu não sei se ela existe. Quantas empresas no Brasil são, de fato, inovadoras? Elas geram coisas que agregam valor para a sociedade, para as pessoas. E aí talvez a maioria não seja. No Rio Grande do Sul deve ter mais de 1,5 milhão de CNPJ, só no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente se repete muito em realmente assim, realmente inovadoras. Eu também não tenho esse dado, acho que tu tá mais preparado para isso do que eu, né? Que nada. Mas Né?
Mas o que eu entendo, assim, Júlio, é que às vezes a gente pode até ter um mesmo serviço, oferecer um mesmo serviço, mas de uma forma inovadora, sabe? Oferecer um mesmo produto, mas de uma forma inovadora. Em contrapartida, aí depende, né? Tem casos e casos. Eu estava pesquisando para esse trabalho que eu vou fazer, eu quis pesquisar o Netflix, por exemplo. Eu vi que o Netflix foi criado em 97. Mas quando que estourou o Netflix? É agora, é recente que o Netflix realmente funcionou. Então, eu acho que essa coisa da inovação também tem um pouco disso, né? Tem a coisa que demora para engrenar e tem as coisas que engrenam rápido, que nem o Nubank, se nós for pensar, é algo novo que engrenou rápido, porque ele atendeu uma necessidade que as pessoas estavam mais preparadas, as pessoas queriam fugir desse monte de tarifa de banco, né? Tanto que o banco está tendo que se reinventar, inventaram o Pix agora, né? Porque com certeza a invenção do Pix, ela foi muito startada por esses bancos como o Nubank, porque as pessoas estão fugindo dos bancos, né? Então, assim, eles tiveram que inventar um jeito. Então, essa inovação, ela é importante. Fazer a gente pensar de formas diferentes, solucionar problema das pessoas, né? Mas eu acho que a gente, assim, agora estou dando a minha percepção de quem trabalha com pessoas, né? Como é que a gente vai chegar na inovação? É se experimentando em coisas novas, sabe? Fazendo sempre o que eu sempre fiz, eu não vou inovar nada, né? Então eu preciso me desafiar, fazer coisa nova, né? Eu lembro a primeira live que eu fiz aqui nessa pandemia, um frio na barriga, né? Hoje já tá super natural, né? Ah, Júlio, que hora nós vamos conversar? 7, beleza, né? Não, a primeira, meu Deus do céu, né? Toda uma preparação. Então, eu acho que é isso, a gente precisa se experimentar, né? Se experimentar, entrar, fazer, aprender, errar, e aí a gente vai, né, tendo essa possibilidade de inovação. Exatamente. Tem uma frase do que eu às vezes uso em sala de aula e uso quando visito as empresas, né, que é do Murilo Gun. Não sei se o pessoal conhece Sim, o Murilo Gun. eu conheço. Fala muito de criatividade. Ele era um comediante, depois migrou para essa pegada da inovação, né? Primeiro, papo de professor aqui na gente. Invenção e inovação são coisas muito diferentes. Elas são muito íntimas no conceito, no operacional mesmo. Mas inventar uma coisa nova, mas que não agrega valor lá para a sociedade, não é inovação, é só uma invenção, né? Olha o que o Murilo Gun falou o seguinte: pessoal, inovação é quando você emite a nota fiscal. Ele falou isso. Pô, do ponto de vista das empresas, tá, gente? Do E ponto de virou um vista de negócio daí, né? empresas, do ponto de vista de empresas que ofertam serviço ou que ofertam produto físico. Ele falou, ó, sabe quando é que é a inovação? É quando você gera nota fiscal, pronto. Uhum. Virou um negócio daí. Daí virou um negócio e começou a valer dinheiro, né? Se a gente for olhar, eu assisti também uma palestra que daí essa foi do Papai é Pop lá, né? Ele trabalha muito com inovação, né? Me fugiu o nome dele. Aqui, gaúcho, aqui. Gaúcho, gaúcho. O Piangers. Isso. Assisti uma palestra dele esses dias, da Unicinos. Não sei se tu viu aquele evento da Unicinos. Tinha um evento da Unicinos e ele estava falando de inovação. E eu assisti a palestra dele. Aí ele falou, por exemplo, que, se eu não me engano, o Uber está valendo 62 bilhões de dólares, sabe? Valores absurdos, astronômicos, assim, né? Astronômicos os valores, né? Empresas que surgiram dessa inovação, que agrega valor para o outro, que realmente faz uma diferença para a sociedade, né? Que resolve um problema. Que nem você falou no começo. Que resolve um problema. Ponto. Que resolve o problema. Então, essas empresas, elas acabam crescendo rápido e tendo um grande valor de mercado. Então, eles converteram aquele serviço numa nota, né? Eles transformaram aquela ideia num negócio. Então, eu entendo essa fala do Murilo, assim, eu converter aquele serviço realmente num negócio, né? Quando te emite uma nota. Então, eu acho isso muito importante, assim. A gente está muito consciente, eu diria assim, né? Porque não necessariamente eu vou ter um produto assim tão novo, né? Enfim, mas eu posso talvez estar pensando em formas novas de fazer, de chegar nas pessoas, de entregar esse conteúdo, esse produto, enfim. Mas eu acho que o grande segredo mesmo é esse, né? É conseguir responder essa pergunta, se eu quero criar algo, né? Que problema que eu vou estar resolvendo, né? Realmente, que problema eu vou estar resolvendo. De novo, cara.
Por favor, É, pode concluir. Pode não, concluir, por e favor. me parece assim, junto com essa questão dos dados, que quando a gente consegue ter dados, fica mais perceptível essa solução, né? A gente que trabalha com pessoas, assim, com liderança, é mais complexo mensurar um resultado de liderança, né? De uma competência, porque ela é mais, muitas vezes, muito visível naquele gestor, naquele colaborador, mas enfim, como eu mensuro isso, né? Então a gente tem grandes desafios aí. Mas, enfim, né, Júlio? Estamos aí para Então, isso. talvez até dê para mensurar, mas a gente não pode, minha opinião, tá, pessoal? Não podemos querer mensurar liderança na base dos números, né? Como faz o data science, né? O ciência de dados. Aí eu acho que até dá para fazer. Mas eu acho que aí vai tornar muito rígido essa coisa que nem você disse. E nós somos humanos. Amanhã a gente chega no trabalho chateado, ou porque eu briguei com a minha esposa, ou porque a minha filha ficou doente, ou porque, enfim, o meu cachorro não está legal, enfim, ou por causa do Covid. Ou não, amanhã eu chego super animado, super up, vamos lá. E isso contamina o ambiente, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, né? Mas olha só, estamos fechando, olha, essa live está mega power. 8 horas, já 5 para as 8, infelizmente. Nós podemos ficar Eu mais uma nem hora vi aqui. o tempo passar, Júlio, nem vi o Mas tempo olha passar. só, tem um assunto estratégico para mim, por meu negócio, espero que lá no futuro eu consiga implementar, chamado inteligência artificial emocional. Só para dar uma pimentada aqui. Ou seja, aquela inteligência artificial que eu e a Deise estão batendo um papo aqui, o pessoal está interagindo, e ela fica lendo as nossas emoções. Tá? Isso existe já, não é uma coisa lá de Blade Runner, Matrix, não, isso é realidade, mas ainda não tem a maturidade que as empresas querem que tenha, mas isso vai chegar, tá? Por que eu estou introduzindo com a que a gente chama de Emotion AI? E aí, Daisy, máquinas chegando no mercado de trabalho, substituindo as pessoas. Como que as lideranças em tempos de inovação não é nem na tua opinião, na nossa opinião, o pessoal pode colocar aí a opinião de vocês também. Esse canal é super aberto, esse canal serve para desenvolver pessoas em direção à tecnologia. É o que eu imagino. Nós precisamos ver a tecnologia como meio, mas enfim. Como é que nós vamos nos desafiar no momento em que você vê lá no RH de uma empresa robôs trabalhando e selecionando pessoas? Isso já tem 3 anos de idade. Em 2017, as empresas começaram a contratar robôs ou comprar robôs para selecionar pessoas. Uau! Eu só estou dando um exemplo, eu podia dar exemplo até de madrugada aqui, de tanto que a gente tem absorvido eu diria, informações, não conhecimento na área de AI, é uma área que a gente tem caminhado um pouquinho. E aí, gente, e como é que fica a liderança do ser humano em si? Tem um robô do meu lado ali que amanhã vai ter um processo de seleção numa empresa, mas o robô é que vai fazer a seleção. Ou ele está ajudando o ser humano a fazer. Outra coisa, para provocar mais ainda, existe um viés. O pessoal de inteligência artificial chama de. Às vezes o pessoal que não é da área não entende como assim viés. Se a inteligência artificial, que é um algoritmo, tá? E tem toda a matemática por trás, é escrita por pessoas mais brancas, não que elas queiram, vai ter um viés racista. Olha que coisa louca. E isso acontece, já foi demonstrado. Entende, então, quanto mais pessoas souberem, aí vem a era do conhecimento da informação, quanto mais pessoas, lideranças, se interessarem por essa tecnologia e irem mais a fundo para ver se serve o seu negócio ou não, menos viés, menos tendenciosas as inteligências artificiais serão. Mas aí eu pergunto, né, para mim, para você, para quem está participando, e aí, gente, o que o ser humano vai fazer daqui para frente? Vai deixar nós com essa pergunta? Mas que... Não sei, a gente pode ficar mais uns Olha, 10 não, não. minutinhos aí, não Não, sei. eu vou só te dar assim, a minha percepção sobre isso para a gente concluir, né? Eu penso assim, ó, a máquina ela vai fazer e ela vai entrar, e tu tá me trazendo aí uma informação de que ela tá fazendo coisas que o ser humano faz. Mas para mim, assim, ó, o ser humano é o ser humano. E a máquina é a máquina, entendeu? Assim, pode ser que um dia a máquina substitua o ser humano, mas isso vai substituir em coisas que são mais padronizadas no meu ponto de vista, né? Mesmo que seja essa leitura, ela é uma leitura que tem códigos, que ela vai fazer uma forma de leitura assim. Eu entendo assim, ó, essa habilidade que o ser humano tem de escuta, por exemplo, de sensibilidade, isso é humano.
É. E isso eu acredito que do ser humano ninguém tira, sabe? O professor, agora, de novo, papo de professor. Quem começou a cunhar esse termo foi um cara já falecido, faleceu em 2011, 2012, chama John McCarthy. Lá em 1956, 57, ele começou a cunhar esse termo. Ele disse, então, ele é, digamos, é o pai, um dos pais da inteligência artificial, que ainda vai levar alguns séculos para a IA substituir por completo o ser humano. Só que vou dizer uma coisa para vocês, tá? Isso aqui não sou eu que estou aqui, são dados que demonstram que em 10 anos, até 2030, então é logo ali, as atividades altamente repetitivas serão substituídas em mais ou menos 80% em 10 anos. Em 10 anos, até 2030, atividades que exigem até um raciocínio matemático serão meio a meio. Metade máquina, metade ser humano. Eu estou falando em 10 anos. A única coisa que ainda nos salva, sim, eu concordo com você, com o que o pessoal de repente está escrevendo aí, é a essência nossa. Eu acho que isso a máquina ainda vai demorar muito para copiar. Aliás, a máquina é desenvolvida por quem? Pois é. Ser humano. É. Então, eu penso que pode mudar muito a forma de trabalho. Às vezes, de novo, as competências e tudo. Mas vai precisar das pessoas, sabe? Vai precisar de alguém que está por trás dessa máquina, que é alguém que está criando essa máquina, alguém que está estudando tudo isso, né? Então, tem muito espaço, assim. Eu acredito muito nisso, né? Tem muito espaço para a gente aí. Espaço como humanos, né? Enfim, eu acho que. E assim, ó, eu até vi, Júlio. Ai, nós podíamos continuar mesmo. Eu até vi uma tendência que tem coisas voltando, sabe? Que todo esse movimento da tecnologia, da gente ficar muito conectado, já existe todo um movimento de querer voltar, sabe? De voltar a se encontrar, de voltar. Não, antes da pandemia, tá? Era uma pesquisa que eu vi, assim, antes da pandemia, nem sabia que isso ia acontecer, né? Mas assim, toda uma pesquisa de tendência de futuro, que as pessoas queriam voltar um pouquinho, sabe? Sair dessa coisa do robô te ligando. Tem coisa pior do que tu falar com uma máquina. A pessoa fica dizendo, é você? Não, não sou eu. Você conhece? Não conheço. Aí ela desliguei para o número errado. Daí eu tentei outra resposta. Não, a primeira resposta que eu tentei com a máquina era eu conheço dela. Ah, então eu ligo depois. Não, mas eu não tô junto com essa pessoa. Tu nunca vai encontrar essa pessoa nesse telefone que tu tá ligando, sabe? Como é que eu digo isso para uma máquina? Sabe? Daí ela fica ligando. Daí eu dei uma resposta, não conheço. Daí ela fica ligando. Não adianta eu dizer que eu conheço nem que eu não conheço, sabe? Não para de me ligar. É porque é um robô que faz isso, sabe? Então não tem... Sim, exatamente. Mas assim, vão acontecer coisas em poucos anos, em uma década, que o ser humano vai ficar de queixo caído. Outras vão demorar muito ainda, né? Eu confesso, posso... Na verdade, a gente só pode falar pela gente mesmo. Eu até curto, sabe? Quando eu atendo o telefone, o celular, tem um robô do... Esses dias eu liguei um robô do Santander. Era uma voz de mulher. Eu falei, assim, numa boa. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, ali eu uso o som, digamos assim, não um apaixonado, mas uso a Apple em si, o Note, o celular e tal. Eu gosto de brincar com a Siri. A Siri é uma inteligência artificial que está dentro do celular ali. E aí eu digo, Siri, você quer namorar comigo? Há um tempo atrás, só um ano, 2 atrás, se você fizesse determinadas perguntas, ela não entenderia. Agora ela já entende. Imagina daqui um ano, porque evolui, os algoritmos vão evoluindo e é uma coisa, dependendo como está o protocolo dela lá, é autônomo. Dependendo, digamos assim, monitorado por um ser humano, é acompanhado por um ser humano. Daqui um ano você vai perguntar determinadas coisas pelos assistentes, para os assistentes virtuais, eles vão responder. Isso evolui muito rápido. E às vezes até assusta. Olha ali Magalu, o Sérgio está brincando a Magalu do Magazine Luiza, né? Da grande Luiza Helena Trajano, né? Maravilhoso, né? Não, é isso. Então, muito legal. Aí, de novo, a pergunta, por fim, para nós. E as lideranças, né, em tempos de inovação, a sua temática, para a gente terminar. Eu diria assim que a liderança ela precisa estar muito atenta a essas competências, sabe? A conexão é com o coração, a conexão é com as pessoas, a conexão é com a essência, que isso eu acho que robô nenhum vai tirar da gente, sabe? Então eu enxergo muito assim que
esse é o caminho, né? A gente precisa conectar realmente a essência, né? Aí, isso eu diria da liderança em tempo de inovação. Vamos conectar com a essência, né? Para O que eu vou, assim, para concluir? Eu concordo plenamente, porque precisamos nos voltar para isso e precisamos entender o que está acontecendo aí. Aí sim demanda dedicação. Fechar os olhos aqui, não, isso aí não está acontecendo. Gente, as coisas estão acontecendo. Né? O ser humano só não pode ficar de fora, porque, na minha humilde concepção, ainda vejo nós, o Homo sapiens, como protagonista das coisas. Né? Precisamos entender, precisamos nos dedicar, precisamos nos manter à frente das máquinas. Um dia, não sei, daqui 100, 200 anos, talvez, elas vão nos substituir. Deise, muito obrigado. Muito obrigada. E admiro você demais da conta, pessoal. Admiro essa mulher, ela sabe disso. É uma das minhas mentoras, ela também sabe disso. Evolui muito nesses 3 últimos anos. Graças, entre outras pessoas, a Deise também. Muito obrigado pelo ter aceito o convite. Obrigado pela presença de todos aí. O canal é aberto. Ajudem a coisa a crescer. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada. Eu diria que tu evoluiu muito pelo teu desejo, né? Pela tua vontade, pelo teu esforço. Então, parabéns, assim, por toda a tua dedicação. Obrigada, Sérgio, Cris, todos que passaram por aqui, né? Muito boa a participação. Até uma próxima oportunidade, né? Seguimos aí nessa jornada, né? Apoiando as pessoas para que a gente possa crescer juntos, sempre, né? Sem dúvida. Então, só para fazer digamos, a coisa que eu estou aprendendo agora, né? Origin People and Tech, ela oferta palestras free. Acessem a Origin People and Tech, tem uma página hoje, originpt.com.br. As palestras ali nós ofertamos de forma gratuita. Não são as lives, tá, pessoal? Live é um outro projeto. Mas as palestras em company, online ou talvez offline, a Origin está ofertando free. Justamente porque nós queremos que as pessoas, o ser humano, fique cada vez mais próximo da tecnologia e não distante e saiba usar adequadamente. Deise, beijos. Tudo bom. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.